Então vamos lá, pessoal. Hoje é nosso segundo encontro do nosso grupo de estudo em antropologia filosófica. Para quem não veio na aula passada, eu vou passar só uma revisão bem breve para vocês pegarem um pouco daquilo que nós vamos falar hoje, mas vai ter a gravação depois para vocês assistirem. Mas eu queria só introduzir apresentando alguns materiais que a gente está, para quem quiser estudar um pouco mais. Eu trouxe 3 livros de antropologia filosófica. Então, um do Batista Mundinho, o outro do Lima Vaz, que é antropologia filosófica, e esse outro do Edivino, que tem aqui na biblioteca do Unipam. Mais uma vez eu vou deixar passando nas mesas, porque qual que é o objetivo de vocês terem ciência desses livros? Quando nós falamos de antropologia filosófica, nós queremos compreender quem é o ser humano na sua essência. Ou seja, não é o ser humano em determinada sociedade, determinada cultura, ou a evolução fisiológica do homem, mas o homem na sua essência. E quando os autores eles vão falar sobre isso, uma forma disso da antropologia filosófica é a gente compreender algumas características desse modo de existir. Então vocês vão ver no sumário, por exemplo, de um livro de antropologia filosófica, o ser humano como ser de linguagem, porque somente ele tem uma linguagem desenvolvida diferente dos animais. O ser humano como ser social, como ser religioso, como ser racional. Então, geralmente são características do homem e eles vão discorrendo acerca disso. Uma outra forma de nós estudarmos antropologia filosófica é a gente também entender o que os filósofos disseram sobre o homem. Porque a psicologia ela é uma ciência muito recente, mas essa problemática sobre quem é o homem, o que faz o homem feliz, qual o agir correto do homem, isso está presente desde os filósofos gregos, como nós vimos na aula passada em Platão e Aristóteles. E por que eu falo isso? Para vocês entenderem o que nós estamos vendo nesses encontros, o que está ficando de fora, porque é um tempo muito breve, é uma introdução breve, para depois quem quiser estudar mais saber onde procurar, entender, se contextualizar nesse ambiente, nesse tema. Então, nós vimos antes Platão e Aristóteles. Hoje eu quis fazer uso mais do quadro para a gente poder construir junto um raciocínio, que a gente não precisa de tantas imagens. Para quem veio na semana passada, a gente utilizou a pintura, utilizamos o mito da caverna, coisas que são difíceis de desenhar. Hoje a gente não vai precisar tanto desse recurso visual, por isso que eu quero escrever aqui com vocês. Mas antes, a gente precisa entender que a gente está fazendo um pulo muito grande na história da filosofia. Então a gente estudou Platão e Aristóteles, que viveram praticamente na mesma época. Aristóteles foi discípulo de Platão, lá no século IV a.C., e agora a gente está fazendo um pulo para a modernidade, que é mais ou menos no século XVII, 1600 e alguma coisa. Então são quase 20 séculos que distanciam Aristóteles de Descartes. E esse salto a gente está fazendo, eu queria explicar para vocês. Não é porque não teve acontecimentos importantes. Muito pelo contrário. A gente está deixando uma parte da filosofia grega de fora, que é a filosofia helenística. Inclusive, está muito em moda a questão do estoicismo dentro da psicologia. A filosofia estoica, a psicologia estoica. Então, isso está dentro lá da filosofia grega também depois de Aristóteles. A gente está deixando de fora. E também grandes contribuições que nós tivemos na Idade Média. Porque na Idade Média tem a questão do Império Romano, também a questão da religião judaico-cristã, que trazem conceitos novos e a temática do ser humano ela é muito presente. Porque, pensa, por ser uma dimensão religiosa, eles estão preocupados sobre como que o homem se desenvolve, como que o homem desenvolve virtudes, como que ele age em sociedade. Então, nós temos diversos conceitos importantes que nasceram na Idade Média. Como, por exemplo, o livre-arbítrio, como, por exemplo, a questão da vontade humana. Então, o aprofundamento neste tema, ele vai sendo desenvolvido na Idade Média com Agostinho, com Tomás de Aquino,
uma distinção sobre as características do homem, imaginação, sobre o intelecto, razão. São diversos temas sobre virtude, sobre vícios, diversos temas interessantes que a gente está deixando de fora por um motivo. O nosso tempo ele é muito breve. E conversando com a Ellen, quando a gente estava estruturando o grupo, a gente queria trazer para vocês, o mais rápido possível, alguns pensadores mais recentes, porque a gente vai conseguir fazer um paralelo bem bacana com aquilo que nós vimos dentro da psicologia. Então não daria tempo de colocar todos esses autores, por isso que eles foram deixados de fora, infelizmente. Então, nós pulamos para Descartes por quê? Imagina que a gente está com o nosso barquinho, velejando lá no mar, como nós falamos na última aula. A gente parou em Descartes. Por que ele tem de tão importante? Será que ele é a última bolacha do pacote, né? Por que ele fez a gente parar os nossos olhos para poder estudar? Porque é com ele que nós temos o início da modernidade. É lógico que são uma série de fatores que eu vou trazer aqui para vocês. Mas Descartes, ele é considerado o pai da subjetividade. E olha, a subjetividade que a gente tanto fala dentro da psicologia. Um dos objetos de estudos da psicologia, a subjetividade. E ela nasce com esse filósofo aqui. É como se, nesse momento da história da filosofia, ele abriu uma nova forma de se compreender o mundo, junto com os pensadores que estão em volta dele, que inaugura uma nova fase. Uma fase muito importante, por isso que a gente precisa estudá-la. Então eu coloquei aqui Descartes, e nós vamos até Kant, que é um outro pensador extremamente importante. Aqui entre eles, a gente vai ter diversos pensadores. Por isso que eu trouxe para vocês, depois eu vou mandar no grupo do WhatsApp, esse mapa mental assim, histórico, porque nessa fase, nós temos, a partir de Descartes, inclusive, nós temos o surgimento de vários filósofos importantes. Então, até quando a gente estuda a história da filosofia, é um pouco confuso. Porque até então a gente estudava Platão, Aristóteles, depois passava uns 300 anos, estudava um outro autor, depois passava lá para Plotino, passava para Agostinho. Geralmente tinha um tempo muito grande que distanciava um autor de outro. Aqui vocês vão ver que fica até um pouco bagunçado, porque é um autor junto com outro e temas diferentes, então fica bem complexo, porque são várias contribuições. E um dos grandes motivos para isso acontecer, são vários, mas um dos grandes motivos é que um pouco antes de Descartes, a gente tem a invenção da imprensa de Gutenberg. O que é isso? Os livros começaram a ser impressos. Eles colocavam lá, montavam uma página, pedrinha por pedrinha, e como se fosse um carimbo, e carimbava a página do livro. Olhando para a nossa realidade, parece algo extremamente trabalhoso. Mas antes disso, os livros eles eram escritos à mão. Havia os copistas que escreviam os livros. Então, o que isso significa na prática? Era muito difícil das ideias circularem. Porque, pensa, se eu escrevi um livro aqui, para poder ter uma cópia, outra pessoa precisa escrever ele à mão para poder ter na biblioteca. Então, era muito difícil de ter acesso ao conhecimento. A partir da imprensa de Gutenberg, a gente começa a ter várias cópias de livros, então começa a difundir mais o conhecimento. Então, em Descartes, começa o período da modernidade, e em Kant, praticamente está finalizando o período da modernidade. Eu trouxe esses dois autores, Kant, porque esse período aqui vai ser extremamente importante para o nascimento da fenomenologia. Inclusive, uma das grandes contribuições de Husserl, que é o pai da fenomenologia, foi ter voltado até Descartes e ter feito umas críticas e refeito alguns pensamentos que ele desenvolveu. Eu trouxe até um livro, que é a Introdução à Psicologia Fenomenológica, que é do professor Tome, inclusive ele vai vir, vai ser ao vivo, né? Vai ser pelo Google Meet na semana que vem, mas vai ser uma experiência muito boa, porque ele é extremamente inteligente. Eu trouxe o livro no finalzinho, eu quero ler um trecho, porque vai resumir bem o que a gente vai falar aqui hoje e vai ajudá-los a conectar com a fenomenologia. Então, Kant ele é muito importante. Se a gente não entende Kant, a gente não sabe por que Husserl ele foi tão relevante dentro da filosofia. Porque Husserl ele fala, nós precisamos voltar às coisas mesmas.
Tá, mas em que contexto que ele disse isso? Por que nós temos que voltar? Quem que parou de olhar para a coisa mesma, né? Quem que parou de olhar para o ser? Quem que parou de olhar para a existência, como o Russell coloca? Então isso vai começar aqui em Descartes. Quando nós falamos de Descartes, a gente precisa entender o contexto que ele vive. E a época que ele está, a gente tem 3 pensadores que são muito importantes, que é Galileu, Copérnico e Newton. Newton ele vem um pouco depois, mas ele entra dentro desse pensamento. Por quê? Nós estamos vivendo aqui o nascimento da ciência moderna. Ou seja, a ciência que a gente tanto valoriza, ela começa a nascer com esses pensadores que não são necessariamente filósofos, eles são mais físicos do que filósofos, mas as descobertas deles mudaram a cosmovisão, como que as pessoas compreendiam o mundo. E isso fez um impacto gigante em Descartes. Então, primeiro, né, vamos entender cada um deles. Galileu, que é um dos pensadores muito importantes, um físico muito importante. A gente está vivendo uma época onde a matemática ela se desenvolve muito e eles começam a compreender que é possível analisar o mundo à nossa volta através de signos matemáticos. Ou seja, eu consigo fazer uma conta aqui no papel através de símbolos e essa conta explica a realidade. Então, Galileu, ele foi um físico. Uma das contribuições, eu até pesquisei e revisei para poder passar para vocês, que ele traz, ele cria tipo um telescópio que consegue enxergar a Lua e ele percebe que na Lua existem certos buracos que são irregulares. E isso causa um grande impacto na época. Por quê? Até então, o que vigorava era a física aristotélica. Ou seja, a física de Aristóteles que vigorava nessa época. E o que a física de Aristóteles falava? Era como se Aristóteles falava que a gente tivesse aqui, né, no nosso mundo, na Terra, e aqui no espaço, ele diferenciava o espaço como sublunar, ou seja, que está abaixo da Lua, que está aqui na Terra, como se fosse da nossa atmosfera, e supralunar. E ele falava que havia uma grande diferença, porque esse daqui ele era um mundo imperfeito, que tinha dificuldades, e o mundo supralunar era um mundo perfeito. Não é necessariamente aquela distinção que Platão faz, mas é como se fossem realidades diferentes, que seguissem leis diferentes. Então isso que vigorava na época. E o que Galileu ele começa a identificar? Ele começa a enxergar o espaço e falar que o espaço, na verdade, ele se parece com o nosso mundo aqui, não tem muita diferença. A Lua ela é imperfeita. Ele também consegue enxergar que existem luas em torno de, se não me engano, é Vênus. E ele começa a criar teorias para poder falar que, na verdade, não é a Terra que está no centro do universo, mas o Sol, que é a grande contribuição depois de Copérnico. Então, Copérnico ele traz essa contribuição, que na verdade é a Terra, não é a mudança do heliocentrismo, do geocentrismo para o heliocentrismo, ou seja, o Sol agora é o centro, e isso traz uma série de implicações para o pensamento da época. E um outro detalhe é de Newton, com a lei da gravidade. Newton ele fala que nós conseguimos compreender o mundo de uma linguagem matemática. Então, um deles tem uma frase que fala que Deus escreveu o mundo através da matemática. Então, isso está muito forte, essa mecanização, essa forma de enxergar o mundo como números. E Newton, ele descobriu que a gente pode fazer uma lei da física que controla uma maçã, como que uma maçã cai da árvore. Então, aquela figura de Newton que está lá debaixo da árvore, cai a maçã na cabeça dele. A mesma lei que controla esse cair da maçã é a lei que controla o movimento dos astros. Então, tudo isso foi muito forte para a época. Então, Descartes olha para essas questões, ele começa a enxergar que a matemática ela é capaz de dar para as pessoas um conhecimento que seja verdadeiro, um conhecimento que não há erro, que não há equívoco. E por que
isso impactou tanto Descartes? Porque Descartes também era matemático. Tenho certeza que todo mundo aqui já estudou o plano cartesiano, né? Que tinha lá os gráficos e tudo. O plano cartesiano, quem descobriu foi Descartes. Então, cartesiano é de Descartes. Então, ele também era matemático e ele começa, então, a olhar para a filosofia e pensar o seguinte: eu quero desenvolver um pensamento filosófico que seja tão verdadeiro e tão indubitável quanto a matemática. Então, ele olha para a filosofia e fala: eu quero essa mesma exatidão da física de Galileu, da física de Copérnico, da física de Newton, eu quero essa mesma exatidão para a filosofia. E o que ele faz? Ele meio que chuta o balde, porque todas as contribuições que vinham até então, ele ignora. Ele fala, não, tudo isso pode estar errado. E ele começa a desenvolver uma filosofia a partir de um fundamento sólido. E a modernidade, quando a gente estuda a história da filosofia, ela é conhecida pela problemática da teoria do conhecimento. Ou seja, como que eu conheço as coisas? Como que eu sei que o meu conhecimento ele é verdadeiro? Então, Descartes ele traz esse pensamento e ele começa a questionar a experiência dele. Na obra dele, Meditações, ele relata que ele estava sonhando e num sonho ele acordou e parecia que o sonho era verdadeiro. Parecia que o sonho era verdade. Acho que todo mundo já teve essa experiência, né? De acordar às vezes um pouco assustado, às vezes triste porque o sonho foi bom. Descartes um dia ele teve um sonho parecido com esse. E ele parou para pensar, gente, como que eu tenho certeza que esse mundo que eu vivo é um sonho? Como eu sei que eu não estou sonhando? Como que eu sei que a experiência que eu tenho aqui agora não é só um tanto de... Ele não tinha esse conhecimento na época, mas um tanto de sinapse assim, que alguém está fazendo assim, às vezes no laboratório, tipo Matrix. Como que eu sei que esse mundo que nós vivemos ele é real? Descartes ele se fez exatamente essa pergunta, ele teve essa experiência. E ele falou assim, se esse mundo que eu estou vivendo, na verdade, fosse uma enganação. Ele chama, na época, de gênio maligno. Porque ele fala assim, se Deus fosse, na verdade, um gênio maligno que está lá em cima com os fantoches me enganando. Ele fala assim, então quer saber? Eu vou tentar encontrar uma verdade que seja indubitável. Uma verdade que questionamento nenhum é capaz de colocar por terra, né? Então, ele inaugura a famosa dúvida metódica. Ou seja, aqui em Descartes, a dúvida ela se torna um método. E por que isso aqui é importante também? A gente está vivendo essa época dessa matematização da realidade, de criação de experimentos, criação de técnica. Então, nós estamos em criação de método. O método científico está desenvolvendo e ele utiliza a dúvida metódica para poder compreender também a filosofia. Então, ele tem um livro que chama Discurso do Método, é uma das obras super importantes dele, que ele explica um pouco desse método que ele desenvolve. Então, dúvida metódica. E por que isso aqui é diferente de um ceticismo? Eu não acredito em nada. Porque a dúvida que ele apresenta aqui é apenas o método que ele vai utilizar. E o que é interessante? Essa dúvida metódica é como se ela virasse o mundo de cabeça para baixo. Porque antes, como que as pessoas elas compreendiam o mundo? Elas tinham a experiência e a partir dessa experiência elas iam desenvolvendo o sistema filosófico deles. Aí com a dúvida metódica, Descartes começa a duvidar de tudo. Ele fala, eu duvido daquela experiência, eu duvido daquele filósofo, eu duvido de tudo. Até que ele chega à conclusão de que eu posso duvidar de tudo, menos da minha capacidade de duvidar. Porque quando eu duvido, é uma certeza evidente de que a minha presença, de que o eu, ele está presente. Ou seja, ao duvidar de tudo, ele descobre o cogito, que é esse eu pensante. Por isso que aquela famosa frase dele, né? Que é cogito ergo sum, em latim. Que é penso, logo
existo. Ou seja, eu posso duvidar de tudo, a menos que eu estou pensando, que o ato da dúvida ela é evidente para mim. Então, a partir disso, ele encontra a primeira verdade, a verdade inquestionável. Porque mesmo que existe um gênio maligno que me engana, ele não pode enganar no próprio ato de pensar. Então, aqui ele chega na primeira verdade dele. E a partir disso, que ele vai desenvolvendo toda a sua filosofia. Então ele chega no eu pensante. Esse eu pensante é o famoso sujeito, ou seja, um sujeito que pensa. Depois ele vai fazer uma distinção, daqui a pouco a gente volta um pouco mais sobre ela, que ele vai falar quem que é o homem então? Esse eu pensante. O homem, ele é uma coisa que pensa, então ele vai colocar o res cogita, que seria um ser pensante, uma coisa pensante, e uma res extensa. Res extensa. Daqui a pouco isso aqui vai ser o centro do que nós vamos ver hoje. Mas vamos só voltar aqui para a gente poder compreender o pensamento dele como um todo e a gente volta aqui. Então ele chega a essa certeza do eu. Nessa certeza do eu, aí ele vai começar a pensar quais outras ideias que existem que eu posso fundamentar o conhecimento. Quais são as outras ideias importantes para fundamentar o conhecimento? Aí ele vai chegar, ele vai começar a olhar para si. E ele vai encontrando outras ideias. Uma dessas ideias que ele encontra em si é uma ideia de perfeição. Ele fala assim, eu tenho na minha cabeça uma ideia de perfeição. Aí ele fala, de onde que eu tirei essa ideia? Aqui eu vou resumir o pensamento dele só para vocês entenderem, né? Aí ele fala, onde que tem essa ideia de perfeição? Aí ele fala que tudo aqui são coisas imperfeitas. De onde que me vem essa ideia? Aí ele fala que é como se fosse uma assinatura de Deus no ser humano, essa ideia de perfeição. Como se fosse Deus que criou um quadro, ele vai lá e assina, que seria essa ideia que a gente tem presente em nós, mas a gente não sabe de onde que veio. Então, a partir do cogito, ele fundamenta a existência de Deus no seu pensamento, e depois, com a existência de Deus, com Deus provado, ele vai falar que Deus ele é bom e tudo, e a presença de Deus fundamenta a existência do mundo. Então, por que isso aqui é importante? Veja que todo o sistema filosófico dele está embasado numa concepção de eu, de sujeito. Antes, as pessoas, sei lá, na Idade Média, eles haviam uma compreensão de Deus que justificava as coisas. Agora nós vemos que o próprio Deus, que o próprio mundo, eles têm como base da sua existência o eu. Ou seja, é o eu que traz essa condição de existência das coisas. E quando ele fala esse eu, ele vai distinguir então o res cogita e o res extensa. O que é basicamente esse res cogita e esse res extensa? É o ser pensante e a coisa que pensa é essa coisa material. Essa coisa extensa. E aqui a gente vê uma contribuição muito forte em Descartes, porque voltou uma ideia dualista do ser humano. É como se a gente pudesse compreender o homem como uma alma que pensa, que vê as coisas de forma intelectual, e um corpo que é materializado. E Descartes ele faz isso. Então aqui a gente tem presente, né? Um dualismo. E por que ele faz isso? Nesse momento, ele fala que essa resistência ela é como se fosse um relógio. Então ele vai compreender o corpo humano como se fosse algo mecânico, que pode ser analisado, que pode ser compreendido. Então aqui a gente tem muito presente uma ideia mecanicista. Então é como se o homem ele fosse um relógio, ou seja, com todas as suas características fisiológicas, elas podem ser compreendidas pelo mundo matemático. Ou seja, como o homem enxerga, como ele sente. Todo o corpo humano, ele segue necessariamente
essa lei da matemática. E a resistência seria esse mundo pensante, que fundamenta o real, esse ser que pensa. Isso aqui é importante porque essa dualidade ela vai impactar muito a psicologia. Porque a gente vai perceber que a partir desse momento vai nascer a ciência e a psicologia, quando ela nasce lá no laboratório de Wundt, ela é uma psicologia muito fisiológica. Ou seja, vai compreender o homem nos seus aspectos fisiológicos, resposta e estímulo. E aqui a gente vê muito presente também a ideia de Pavlov, por exemplo, né? Quem lembra de Pavlov, assim, do cachorro que tinha o sino, que começava a salivar, de resposta e estímulo? A questão também de Skinner. Por quê? Eles compreendem o homem como um ser fisiológico, uma resposta fisiológica que pode ser compreendida pelo método científico. Então isso aqui ele é muito presente na filosofia de Descartes. O homem ele é uma máquina. É como se uma máquina a gente pudesse desmontar, que a gente pudesse compreender. E existe nele também uma realidade que pensa, uma coisa pensante, que compreende o mundo, que é capaz de inteligir o mundo. E como que ele faz para poder juntar esse dualismo? Porque a gente tem um corpo que é parecido com uma máquina. Então aqui não é um cárcere da alma igual Platão, mas é uma máquina que pode ser analisada, compreendida. Como que a mente ela age no corpo? Foi um problema que ele se deparou. Porque se a gente tem essa realidade dualista, como que faz para uma coisa se vincular com a outra? E aqui é interessante, porque Descartes ele vai comentar, deixa eu tentar desenhar um cérebro aqui, né? Mas vamos imaginar que vamos usar muito o nosso cérebro, nossa imaginação para pensar que isso aqui é um cérebro. O que Descartes vai falar? Ele era um grande estudioso também da anatomia. E ele vai comentar que existe uma substância, uma realidade, um órgão no corpo humano que seria capaz, responsável de fazer esse meio campo entre esse corpo, que é uma máquina, e essa realidade pensante, essa coisa pensante. Que ele chama... Acho que sujei minha cara com... Aí. Que ele chama de a glândula pineal. Que, de fato, a glândula pineal ela existe, né? Ele que descobriu a glândula pineal. Então, ele falava que essa glândula pineal, que está bem aqui no meio do cérebro, do nosso cérebro, ele é responsável por fazer esse meio de campo entre esse corpo que é uma máquina e essa coisa pensante que é capaz de compreender a realidade. E por que isso aqui ele é tão curioso, né? Descartes, ele que, se a gente for pegar um livro de medicina, de anatomia, vai ter o nome de Descartes. E a glândula pineal, ela é responsável no nosso corpo de trazer, né, para o nosso corpo a melatonina, que é a substância responsável pelo sono, para a gente poder entrar em estado de sono, né? E por que é curioso? Descartes ele é conhecido porque ele era um filósofo que dormia muito. Então isso é uma curiosidade bem interessante. Assim, inclusive, grande parte do sistema filosófico dele nasce através de um sonho que ele tem. Então ele tem aquele sonho, então ele está dormindo, a glândula pineal dele está lá funcionando, e através desse sonho que ele tem os insights para desenvolver a filosofia dele. E então ele fala que quem é responsável por fazer esse meio campo entre esse corpo e essa coisa que pensa seria a glândula pineal. Aí, basicamente, deixa eu ver se eu não esqueci nada. Isso, então é isso mesmo. Então, isso aqui é o pensamento filosófico de Descartes. Então, isso aqui é o principal. Como que ele enxerga o homem? Quem que é o homem para Descartes? É um corpo parecido com um relógio complexo, ou seja, junto com peças, que pode ser compreendido pela matemática. Esse ser que pensa
e tem essa glândula pineal. E aqui é importante porque quando ele descobre o cogito, ou seja, o pensamento, a partir disso ele fala que toda verdade ela tem como base essas ideias simples, essas ideias claras e distintas, que ele comenta, ideias claras e distintas. Elas são a base do conhecimento, elas são a rocha no qual o conhecimento é construído. E isso vai dar pano para a manga dentro da filosofia moderna, porque depois vai ter um pensador, se eu não me engano, Locke, que vai falar que a gente é uma tábua rasa, que na verdade a gente não nasce com essas ideias a priori, com essas ideias em nós, ou seja, essa ideia de perfeição, essa ideia do pensamento de que pensa. Na verdade, a experiência ela é fundamental para poder vir o conhecimento. A gente é uma tábua rasa que a experiência escreve. Então, tudo isso vai dar uma discussão muito grande, principalmente em torno dessa questão da teoria do conhecimento, que a gente vai ver na filosofia o racionalismo, que seria o pensamento defendido por Descartes, e o empirismo, que seria aquela ideia de que, na verdade, o que fundamenta a verdade seria a experiência. Ou seja, como que eu conheço algo? Quanto mais experiência eu tenho, mais eu conheço aquilo. Então a gente vai ter Locke, que vai falar sobre isso, e aqui um importante autor, que seria Hume. E Kant, ele tem três grandes autores que influenciam o seu pensamento, que é David Hume, que é um empirista. Aqui a gente vai ter também Leibniz, acho que é assim que escreve, e também Newton. Esses três autores misturou no liquidificador e virou Kant. Por que isso é tão importante? Kant ele olha para essa problemática do conhecimento. Ele fala, como assim? A experiência ela é importante, porque olha só Newton, olha só o avanço que Newton ele está fazendo com a física e tudo. Existe uma coerência nesse pensamento dele. Leibniz também, com vários os pensamentos dele, Hume também, e ele vai então dar sua contribuição acerca disso. E aqui, os dois autores são complexos, Kant ele é mais complexo, mas eu vou trazer apenas um aspecto que vai nos ajudar a se situar para depois fazer o caminho que Husserl vai caminhar. A gente precisa entender Kant como sempre uma realidade sujeito-objeto. A principal contribuição de Kant para a filosofia. Tanto que ele mesmo fala que ele é o Copérnico da filosofia. Porque Copérnico na física, o que ele fez na física? Antes acreditava-se que a Terra era o centro do universo. Copérnico trouxe que, na verdade, é o Sol. Ele inverteu a ordem. E aqui, Kant ele vai fazer um exercício parecido, mas com pensamento filosófico. Por quê? A gente tinha uma ideia de sujeito-objeto, que é a teoria do conhecimento em Kant, sujeito-objeto. Quando a gente vai estudar Husserl, não sei se vocês lembram, a gente coloca esse mesmo escrito, sujeito-objeto, porque Husserl ele vai resolver essa problemática. Então, o nó que Kant fez, Husserl vai tentar desfazer depois. E como que se compreendia desde então? Como que era o conhecimento verdadeiro para, por exemplo, Aristóteles? Aristóteles ele fala que a verdade é uma adequação do intelecto, ou seja, uma adequação do intelecto do sujeito ao objeto. Ou seja, para mim poder chegar à verdade, eu preciso fazer com que aquilo que eu penso seja parecido com aquilo que está lá fora na realidade. Então, vamos imaginar que, eu penso que aquela cortina, eu fecho os olhos e falo assim, que cor que é a cortina? Eu falo, azul. Vai ser verdadeiro ou falso? Falso, porque não está de acordo com a realidade. Ou seja, a verdade, para Aristóteles, seria uma adequação do sujeito, do pensamento, com o objeto lá fora. O que Kant ele vai fazer que vai dar um pano para a manga, assim, que vai ser muito importante? Ele vai falar que, na verdade, é ao contrário o que acontece. Na verdade, é o contrário.
Então, na verdade, ó, como que era em Aristóteles? O objeto, ele captava, né, o objeto ele aparecia para o sujeito. Ou seja, o objeto, a cor branca dele, a cor era pertencente ao objeto. Lembra que nós vimos substância e acidente? Os acidentes, tudo aquilo que está no objeto vai chegar no pensamento do sujeito e quando isso está de acordo, ele encontrou a verdade. O que Kant vai fazer? Na verdade, o sujeito, ele define o objeto. Isso aqui é um pouco complexo. Como que a gente pode entender? As características que a gente compreende da realidade, na verdade, são as características que nós colocamos nas coisas. Então, um exemplo muito claro disso é como se a gente fosse imaginar um olho, né? Imagina um olho e aqui a gente tem como se fosse um óculos com uma lente azul. E aqui o sujeito, o objeto. Antes, Aristóteles pensava que isso aqui era uma linha direta. Ou seja, o objeto, ele chega para o sujeito apreende o objeto e o conhece. Agora, em Kant, é como se o sujeito ele tivesse uma característica na sua constituição, que ele vai chamar de sujeito transcendental. Ele vai ter uma característica tal que ele vai influenciar na forma que a gente compreende o objeto. Ou seja, tudo que eu enxergo através das lentes dos meus olhos. Ou seja, eu enxergo azul. Toda a realidade eu enxergo azul. O que é esse enxergar azul para Kant? Tudo que nós enxergamos no mundo passa pelo crivo do sujeito transcendental, da nossa forma de enxergar a realidade. E esse sujeito transcendental aqui não abre espaço para um subjetivismo, no caso de cada um compreende de um jeito, porque esse sujeito transcendental é como se fosse uma característica do ser humano. Ou seja, aqui todos nós temos um óculos azul, que nos permite enxergar o mundo através dessa experiência humana. Então, por que isso aqui é tão importante dentro da filosofia de Kant? Porque vamos imaginar que o mundo seria essa bolona aqui, ou seja, toda a experiência do mundo. Qual que é o que nós conhecemos desse mundo? A gente conhece uma experiência muito limitada. Ou seja, o ser humano, como que ele conhece a verdade? Ele tem uma categoria, uma dimensão a priori do espaço do tempo. Deixa eu colocar aqui, né? Como se fosse o espaço-tempo e o tempo. São formas que o ser humano ele vai compreender o mundo. Então, ou seja, tudo passa por esse crivo, por esse óculos, e aquilo que nós conhecemos é apenas uma fração da realidade. E aqui seria o em si. Ou seja, o mundo, como de fato ele é, eu não tenho acesso. Mas eu conheço apenas aquilo que aparece para mim a partir dessa condição, desse sujeito transcendental. Ou seja, eu conheço apenas parte da realidade. E o que ele vai, para poder resumir um pouco do pensamento dele? Ele vai falar que isso daqui, essa forma que nós conhecemos, é a forma científica de compreender, de analisar, de fazer juízos. Então é como se ele colocasse um limite para a razão. Ou seja, se antes a razão era capaz de conhecer o mundo como todo, o mundo físico, realidades abstratas como a existência, como a realidade de Deus, como a realidade da liberdade, Kant vai falar que, na verdade, o nosso juízo acerca da realidade, ela pega uma fração muito pequena. E essa fração aqui, ele vai chamar de fenômeno. Então, quando a gente fala em curso, esse fenômeno, aquilo que aparece para nós, Kant ele é um dos primeiros autores a utilizar essa terminologia. Ou seja, o que é o fenômeno? Aquilo que aparece. O que aparece? Aquilo que está dentro da condição de possibilidade desse sujeito transcendental. Então, o espaço-tempo é uma condição
de possibilidade. Ou seja, eu só conheço aquilo que está dentro do espaço-tempo. Aquilo que está fora eu não conheço. E esse daqui que a gente não conhece seria o númeno, que seria o em si, que seria a essência das coisas. Então, para Kant, eu não conheço a essência, eu conheço aquilo que aparece para mim. Então, ideias como, por exemplo, a ideia de Deus, a ideia de alma, a ideia de liberdade, elas estariam fora disso. Mas você pode pensar, mas eu tenho essas ideias em mim. Mas ele fala que não entra dentro dessa questão do conhecimento e a gente postula esses outros temas que são importantes para outras áreas da vida. Então, isso aqui é um ponto central da filosofia de Kant e eu vou trazer só para poder exemplificar também, nesse tempinho que a gente tem. Então, isso aqui, ele fala numa obra que é a Crítica da Razão Pura. Aí depois ele vai trazer uma crítica da razão prática que vai falar sobre o agir humano. Aí de forma bem rasa, assim, porque Kant ele foi um dos autores também que utilizou a terminologia de antropologia, que sistematizou esse nome de antropologia. E nesse conhecimento humano acerca do homem, ele vai falar do imperativo categórico, dentro da crítica da razão prática, né? Dentro da sua ética. Imperativo categórico. O que seria esse imperativo categórico? Antes, ele tenta, então, fundamentar uma moral sem necessariamente ter Deus como fundamento. Então, por que eu devo agir bem? Vamos imaginar que Deus não existe. Por que eu devo agir bem? Ele traz o imperativo categórico, que seria age de tal forma que a sua ação seja uma ação universal. Ou seja, qual que seria o agir correto para Kant? Um agir puramente racionalizado. Ou seja, eu devo agir segundo a razão. Então, eu não devo agir porque é correto, porque eu vou ganhar um prêmio, mas porque é a coisa certa a ser feita. Inclusive, Kant, ele era um sujeito extremamente metódico. Tem uma anedota que eles contam, que eles moravam numa cidade pequena e que as pessoas corrigiam o relógio com a hora que ele passava na rua, porque ele nunca se atrasava. Ele se atrasou 2 vezes. Então, a hora que Kant passava na rua, eles é tal hora, é 4 horas, pode corrigir o relógio. Porque ele era muito metódico. Então, o imperativo categórico, a pessoa tem que agir de tal forma que a ação dela seja universal. Então, jogar lixo no chão. Se todo mundo jogar, o que vai acontecer? Vai virar um lixão aqui. Então, não posso jogar. E isso baseado num pensamento racionalizado. Então, não é porque eu gosto, mas é porque é o certo a ser feito. E eu trouxe também, então, que a gente consegue enxergar um pouquinho do que nós construímos hoje. O pensamento de Descartes, ou seja, esse nascimento do sujeito, até o sujeito transcendental em Kant, que vai ser responsável por delimitar o conhecimento. Então, ele critica a razão, ele coloca a razão ela é limitada, esse imperativo categórico. Agora, para finalizar, eu trouxe uma citação no livro do Tome, para vocês entenderem como que esse pensamento vai estar presente depois dentro da fenomenologia. São vários trechinhos aqui, aos poucos a gente vai passar um pouco pela aula de hoje. Então, o professor Tome, ele vai falar o seguinte: esta ideia de matematização da natureza, promovida por Galileu, é a mais relevante para a filosofia e a história da filosofia. A grande inovação dessa forma óbvia de pensar, inaugurada por Galileu, está na possibilidade de explorar a natureza como o mundo em si. E dessa maneira capaz de se conhecer por meio da razão e ainda possível de se expressar adequadamente por símbolos matemáticos. Ou seja, Galileu ele começou a interpretar o mundo em si através de símbolos matemáticos. A possibilidade de uma matemática pura está no fato de se alcançar algo que a experiência sensível e a praxis empírica não alcançavam.
a exatidão. Isso quer dizer que com a possibilidade de determinar as formas ideais, houve também a possibilidade de se determinarem as ideias absolutas. Ou seja, a matemática conhece o real e isso é capaz de chegar a uma exatidão. A exatidão é capaz de chegar a uma ideia absoluta, ou seja, que é infalível. Essa geometria prática conduziu o pensamento científico de Galileu à necessidade de desenvolver uma espécie de técnica, pois agora a tarefa está em encaminhar e executar a matematização da própria vida. Ou seja, essa descoberta, ele fala, vamos matematizar tudo, porque a gente vai conseguir chegar a uma exatidão. Esse esforço fez com que Galileu chegasse à ideia de uma física, ideia essa que surge pela primeira vez em seus trabalhos científicos. Para Russell, o método científico inaugurado pela idealização das formas invariantes fez com que o mundo passasse a ser visto como uma aparência e que, para se conhecer verdadeiramente o que ele é, deveríamos formular, por meio de idealizações, as equações matemáticas para que chegássemos a leis exatas. Ou seja, essa forma de pensar fez com que a gente duvidasse da nossa experiência concreta e real e começasse a querer compreender o mundo apenas pelo prisma da matemática. O conhecimento matemático começou a postular o verdadeiro universo. Ou seja, o que é a verdade? Aquilo que a matemática diz que é. O universo dos entes matemáticos ideais que são apreendidos pelas leis exatas da natureza. A vida passa a ter um sentido regido pelos símbolos e pelas regras matemáticas que, por sua vez, aparecem como regras de um jogo. Isso aqui é o fundamento do positivismo depois, né? Ou seja, tudo que passa pela experiência, tudo tem que ser científico e deixa de lado a filosofia e uma série de questões. Então, a ciência, já está acabando, né? A ciência natural, ao conceber o mundo das idealidades como verdadeiro, passou a considerar o mundo abstrato, explicado pela física, como o mundo realmente em si. O mundo da experiência cotidiana, com todas as suas características, acabou por ficar oculto, esquecido pelo pensamento científico, fundamentalmente por ser considerado como um mero fenômeno subjetivo e aparente. Galileu, o descobridor da física, é o gênio descobridor. Descobriu a física, mas ao mesmo tempo encobridor, porque ele encobriu o mundo da experiência concreta, do mundo da vida. Galileu, por via da abstração e da idealização, concebeu a natureza como um mundo corpóreo, um mundo de corpos reais e fechados em si. E a partir disso ele dividiu o mundo em matéria e mente. E não é difícil perceber, então, que a transformação do mundo preparou o pensamento científico para o dualismo entre o corpo e a mente concebido por Descartes. E aqui ele vai falando um pouco sobre o que nós falamos aqui hoje. Porque o que Russell vai falar depois? A gente precisa voltar às coisas mesmas. O que isso significa, voltar às coisas mesmas? Ele fala que, na verdade, não é nem um sujeito e nem um objeto, é a interação entre eles, porque eles estão sempre em conjunto. Ou seja, eu consigo ter uma experiência do real, mas não uma experiência toda do real. O fenômeno ele se apresenta em diversas faces para mim e eu preciso compreendê-lo. Então, hoje foi um pouco dessa aula. Depois, espero que todos tenham entrado no grupo. Eu vou mandar o material para a gente poder partilhar depois e tudo. E no próximo encontro, a gente vai ter a antropologia de Max Scheler, na quinta que vem, aqui nessa sala. Vai ser um encontro ao vivo pelo Google Meet com o professor Tommy. Acho que vai ser super interessante. Então, a gente se encontra lá e agradeço a presença de cada um. Tá bem? Obrigado. Arrasou, Matheus. Obrigado. Viu? Vou falar completo que você tá aí, tá? Tá bom. Você assinou seu nome na lista? Eu botei meu nome lá. Ah, Não sei legal. como é que Pode funciona. assinar, porque às vezes se der certo, né? Vou ver com a Ellen. Viu? Pode, aham.